Como vocês estão sentindo após incorporar incontáveis espíritos através da alimentação? Incontáveis, sim. Só para que vocês tenham uma ideia, numa gota d'água tem, em média, 9 trilhões de átomos. E cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Bom, neste módulo nós vamos mostrar o processo encarnatório. E conforme Allan Kardec, ele mudou a frase reencarnação para encarnação, que gerou polêmicas para alguns. Numa das emissoras, ou duas emissoras que nós participamos por mais de uma década, uma das coisas que me convidaram a retirar-se de lá foi por causa que eu falava isso dos alimentos. Outra é porque eu falei que o espírito não reencarna, mas sim encarna. E a terceira é quando eu recebo o sangue de alguém, esse alguém, se mais moralizado que eu, ele pode mudar o meu fator sanguíneo. E após nos sairmos de lá, mandamos um documentário que saiu de uma menina australiana que recebeu, aos 9 anos de idade, uma bolsa de sangue. Lá pelos 15 anos, eles resolveram fazer o exame de sangue para ver o seu fator sanguíneo. O fator sanguíneo tinha mudado e ficou semelhante ao do doador. O outro foi uma pessoa que recebeu um órgão, um fígado, através de um transplante, e esse fígado era incompatível. Mas a pessoa estava morrendo e o fígado também se perderia porque não tinha receptor. Eles resolveram arriscar, porque morreria a moça, morreria o fígado também. Houve uma briga do fígado com o corpo durante 16 dias. No 17º dia, parece que alguém ergueu a bandeira branca. Só que fizeram um exame de sangue, o sangue era o do doador e não mais o do receptor. Então ele falou como se tivesse falado, eu fico aqui, mas quem comanda esse negócio sou eu. Porque nós sabemos, com Divaldo Pereira Franco, alguém que recebeu um órgão de uma pessoa mais idosa, que adorava a jovem guarda, o jovem da nova guarda apaixonou-se pelas músicas da época que o outro viveu. Você vê um coração. Uma moça que recebeu uma córnea de alguém que foi assassinado. E através desse pedacinho no seu olho, mostrava as imagens do assassino. Ou seja, ela trouxe vidência. E com aquelas imagens, ela descreveu o assassino que foi aprisionado. Então, são fatos, e diante de fatos não existem argumentos. Por que será que Kardec, como eu lembrei aqui na quinta-feira, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, ou no Livro dos Espíritos, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais. Porque eu sei que quando nós falamos reencarnação, se eu sou a reencarnação de alguém, esse alguém não existe no mundo espiritual, porque eu sou ele, eu estou aqui. Mas quando falamos de encarnação, eu estou aqui e esse alguém continua lá. Então, quando Kardec descobriu isto, e na Revista Espírita já demonstra essa verdade, mais tarde Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, narra que o que está encarnado não passa de uma diminuta fração do que está desencarnado. E Joana de Ângeles, conforme eu disse no bloco anterior, o que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura. O espírito, que é a soma de todas as nossas vivências, com quase a idade do universo, segundo a autora, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. O espírito.
Agora, a alma que sou eu, às vezes eu nem sei nem o que fazer, muito menos como fazer, muito pouco, tão pouco, quando realizar. E quando falamos disso, lembramos que Leon Denis, antes de ser o apóstolo do Espiritismo, ele foi Jerônimo de Praga. E vários são os autores que admitem esta verdade. Antes ele fora Jerônimo de Praga. Mas na obra do próprio Leon Denis, ele narra que Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Se fosse reencarnação, não teria. Mas se for uma fração que encarna, como uma semente de uma das laranjas, de um pé de laranjeira, isso pode, ele ser o seu próprio mentor. E quando lemos obras como Universo e Vida, do autor Hernani Santana, percebemos nesta obra, que foi editada pela Federação Espírita Brasileira, até porque tem coisas que a Federação Espírita Brasileira, as cabeças que passaram por lá acreditavam e atualmente já não acreditam mais. Mas vamos supor que eles continuam acreditando. Na obra está muito claro que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista trata-se de 4 etapas do mesmo Espírito. Mas nós sabemos que no Novo Testamento, Jesus conversou com Moisés e Elias separado, como 2 seres. Se fosse reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés. Então ele não existe no plano espiritual. Moisés reencarnou como Elias, e Elias reencarnou como João Batista. Então, se Jesus falasse com alguém, falaria com João o Batista. Mas ele conversou com Moisés e Elias. João o Batista, com certeza, não compareceu, porque estava recém-desencarnado por decapitação. Então, com certeza, num estado de perturbação. E Jacó, talvez, tinha alguma coisa mais urgente, ele atendeu e não veio falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que eu tive como experiência antes de escrever o livro foi me ver fora do corpo conversando com 3 eus que não era eu. E conforme o próprio Kardec coloca na Revista Espírita de junho de 1866, no artigo chamado O Sono do Espírito, lá está muito claro, o Dr. Calais, quando encarnado, ele vivenciou a experiência na medicina diferente dos seus colegas. Ele buscava a cura do corpo na transformação moral do indivíduo. Mas como tudo morre para renascer, para se renovar, ele desencarna e segue assistindo quem buscava a cura da alma, na velocidade do pensamento. Mas de repente ele se vê dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a esses acadêmicos, eles respondem. Quando eles respondem, conforme está no artigo, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. A isso Allan Kardec chamou consciência. E colocou na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, quando ele interrogou: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, que está lá na consciência. Então, eu me vi fora do corpo, conversando neste momento com 3 entidades. Uma menos evoluída do que eu, que nós chamamos de espíritos protetores, que me defendia do energismo mais denso. Outra que era tão evoluída em relação a mim, que foi um ato instintivo, eu ajoelhei e beijei-lhe os pés. E percebi que tinha alguém observando-nos, os 3, quer dizer, 4. E mais tarde tive uma reunião com mais de 500 eus que eu vivi no planeta Terra nos últimos 8.000 anos, de Atlântida até os dias atuais, conversando como se estivesse conversando com vocês aqui. Se olharmos para os nossos corpos, quantas vidas compõem o perispírito, por exemplo? Ele tem mais de 1000 camadas, não são 7, não são 7 chakras, engana-se quem pensa que são.
O chakra coronário tem 972 subdivisões. Poderíamos dizer que ele é formado de 972 chakras menores. Cada átomo tem um chakra. Cada molécula, cada célula e assim sucessivamente. Mas o que eu quero mostrar agora é o que encarna e como o processo se dá mediante o que eu fiz. E isso pode acontecer antes da concepção e durante. Joana de Ângeles, conforme nos confidenciou Alamar Regis, quem quiser só consultar o Alamar Regis, só convidar, porque ele pregava que casa espírita sem espíritos não funciona, então, falar, Alamar, vem cá, meu amigo. Que ele me chamava de compadre Sebastião. Então agora está a hora de você chegar para cá, meu compadre, e falar com a dona Rosa, com os médicos dessa casa, e confirmar isso que eu vou falar, porque senão eu posso ficar com a corda no pescoço. Porque ele narrou que dentro da mansão do caminho, nas reuniões, Joana de Ângeles afirmou que pode haver troca de espírito da concepção ao nascimento. Até a concepção, nós estamos mais ou menos. Depois você se arrepende e fala que não planejou e já começa a me rejeitar. Eu falo, eu não dou conta desse negócio. E alguém fala, deixa comigo que esse processo eu resolvo. E eu saio do cenário, alguém entra. E Chico Xavier estudou a troca de espíritos adultos, ou espíritos no corpo de adultos, e estudou isso junto com quem? Junto com Inácio Ferreira, quando estava encarnado, com Martins Peralvas, quando estava encarnado. É só evocar os dois, ou invocar os dois. Mas se não quiser invocar, chame César Carneiro, porque ele ainda está encarnado e ele esteve na reunião. E está na obra de César Carneiro, que nós temos e colocamos o link na nossa, lá no capítulo 5, eles falando que pode haver troca de espírito no corpo de adultos também. Então, no meu caso, já houve troca de personalidades várias vezes. Principalmente, no último ano, houve um upgrade tamanho que a expansão da consciência ficou descomunal em relação ao antes. Como se fosse uma encarnação sem precisar morrer. Porque cada pensamento traz um conteúdo da consciência, porque o pensamento, conforme está no Livro dos Médiuns, expressando a consciência por meio da inteligência, não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Está no Livro dos Médiuns. O pensamento é um ser, uma expressão da consciência. E Joana de Ângeles, na obra Atitudes Renovadas, narra que a cada 24 horas elaboramos 95 mil pensamentos. Ou seja, eu encarno alguma coisa 95 mil vezes por dia. E o Espiritismo, o encantador da doutrina, que eu não estou pedindo, ou ninguém está pedindo para ninguém acreditar em nada, porque ela não impõe. A doutrina propõe, o que propõe é baseado em fatos e experiências morais, vivenciadas. Então, quando nós vamos encarnar, Miramês, em primeiro lugar, o espírito, sendo um todo unificado, ele é também a mínima parte que se encontra na alma. E segue o autor. A natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que o recado do espírito seja dado e o trabalho na alma seja consumado. Leon Denis já disse, Joana de Ângeles e vários autores. Então nós, como espíritos, analisamos a nossa inconsciência. O que é que eu quero aprimorar em mim? Nesse aparente umbral. Eu arrebanho algumas ovelhas que têm possibilidade de mudança, aquelas que eu vou entregar 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. E com elas construo o subconsciente. Antes, a mente, que é uma emanação da consciência, segundo Joana de Ângeles. E usando da mente, que a vontade cria a própria mente e é gerente da própria mente, segundo Emmanuel, e ambas são emanações da consciência. E agora, a vontade, obedecendo à consciência,
usando a mente, para isso vai selecionar, convidar para o festim de núpcias, que é o processo encarnatório, que vai ocorrer inicialmente no subconsciente. Então apresenta-se os candidatos e há um exame de seleção mediante a proposta, o projeto. E o subconsciente se faz. E agora, o espírito ainda vai construir, usando do seu próprio energismo, ou da energia do meio onde ele vai encarnar, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, 193, 194 também tem informações, 140 também tem, e 257. Mas na questão 187 fala que ele vai construir o perispírito na velocidade de um relâmpago. O energismo que vai governar o corpo, e a energia do corpo é a energia do meio também. Mas se observarmos a obra de André Luiz, que veio pouco mais tarde do que estas que eu estou citando, a obra Entre a Terra e o Céu, conforme colocamos no nosso livro na página 145, quando a mente, que é uma emanação da consciência, e a mente é uma entidade, segundo André Luiz ou Guber na obra Libertação. Ela estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria mental que está em torno. Então, quando a mente atinge mais altos degraus no processo de iluminação, a mente, arroja de si mesma o energismo para construir o seu perispírito e o seu corpo, e encarnar em mundos que lhe sejam inferiores. Agora, quando o espírito domina as leis de aglutinação da matéria, ele governa a própria encarnação sem subordinar-se a ela. Foi o que aconteceu com Hermes Trismegistus. Então, Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, o autor da frase, conhece-te a ti mesmo. Mas quem me disse isso? Ele. A frase é dele, e mais tarde nós transportamos a frase para o santuário de Delfos. Mas lá no Egito, em nossos templos, o que nós estudamos? Como médicos, o primeiro curso, que aqui a gente chama de, quando falamos, o médico termina de formar, ele é um médico clínico geral. E depois ele vai fazer uma especialização. Aí o segundo curso, qual o sistema do corpo que eu quero estudar? Respiratório, circulatório, mas no caso nosso lá, fazíamos todos os sistemas em separado. Tínhamos uma noção geral do corpo, então médico clínico geral. Depois a especialização em cada sistema, e não parava aí. Depois em cada órgão. Depois em cada tecido, em cada célula, em cada molécula, e lá tinha curso até o átomo. E já acreditávamos naquela época que o átomo era uma cópia perfeita do sistema solar. Então nós encarnamos essa porção, construímos um perispírito, um corpo físico, e segundo Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, nada deste corpo deve ser perdido. Tudo nele precisa ser transformado em sentimentos, que já é o energismo que compõe o perispírito. Tudo que existe no perispírito não deve ser desperdiçado, tudo vai transformar-se em virtudes também. Então, em cada encarnação, segundo Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, o espírito fabrica mais uma alma e incorpora esta alma na sua individualidade. O que nós chamamos de vontade é o Cristo em nós. É o que vai fazer a vontade dele. Lembra de Jesus? Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Céus é o reino de Deus em nós. Ou estou cuidando dos negócios do meu Pai. Porque esse Cristo é responsável por selecionar e ser o mentor, o guia, o anjo guardião da alma que está sendo edificada. É como se esta alma fosse uma semente, o terreno
é o meio, no nosso caso, no planeta, o que eu arrebanhar de nutrientes da terra, da água, do ar e da luz, incorporando-os na minha realidade, eu vou me edificando como alma, até que eu compreenda tudo que está em mim, como alma, e aprenda a governar com sabedoria o que está sobre minha gerência. E enquanto não fizermos isso com esse universo, nós, que estamos no comando desse corpo, vamos voltar N vezes. Mas quando temos uma etapa vivenciada, nós construímos um patamar, como eu disse, dos fósforos construindo nucleotídeos, esses o RNA, aqueles o DNA, nós construímos alguma coisa de nobre. Nós, almas encarnadas, tomamos posse desse nobre e fracionamos uma diminuta partícula para arrebanhar as ovelhas que ficaram perdidas. Lembra com Jesus? As 99 ovelhas que já estão no aprisco estão seguras. Agora eu preciso voltar e arrebanhar aquela uma que ficou para trás. E por isso não voltamos como um todo, mas sim a uma parte, um enviado gerenciado por nós para arrebanhar o que ficou. Então, em cada encarnação, cada alimento que está sendo canalizado para o corpo, ele pode criar um clã, como o caso do açúcar. A consciência do açúcar, que assume o comando do corpo como um vício ferrenho, é um elemental. Há um estudo, eu enviei para a Adriana, que depois pode dividir com vocês, seríssimo, que vocês vão ver uma serpente, um elemental em forma de serpente, que é o espírito do tabagismo, enrolada no ser viciado do cigarro. Agora, não queira saber como é a da cocaína, da heroína, do crack, que a coisa vai ser muito mais drástica, o alcoolismo. Então, nós vivemos escravizados, principalmente o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, a produzir energias para este ser. Eu, sabendo disso, para romper com o refrigerante, como se eu trancasse o quarto comigo lá dentro, jogasse a chave por baixo da porta e falasse para minha esposa, não abre nem se eu pedir pelo amor da minha mãezinha, nem pelo amor de Deus. Eu tive que ficar 3 dias sem comer coisa alguma, e esse ser enfraquece, porque ele vive das minhas oferendas. E após ele enfraquecer, agora é minha vez. Agora eu vou ofertar, eu não quero expulsá-lo. Eu falo para ele, que ainda convive comigo. Eu quero transformá-lo, de fato, em docilidade, em ternura, em compaixão. Porque é um ser que eu criei, eu convidei os elementos, e não adianta eu falar que foi minha mãe que ofertou açúcar, foi minha mãe, eu estava lá. Ou eu desistia daquele negócio, eu não desse conta, porque pode trocar o espírito, e se eu resolvi levar adiante, a responsabilidade é minha e não dos meus pais. A responsabilidade é minha e não dos amigos que aparentemente poderiam estar me induzindo. Porque segundo o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, o espírito aprende 4.000 vezes a mais do nascimento até o 3º ano de vida. E se ensinarmos a ele só sobre Deus e trabalho, pode soltar que ele não erra o caminho após 3 anos de vida. E hoje sabemos com André Luiz que no ventre aprende 10.000 vezes a mais com tudo que os pais pensam, sentem, falam ou fazem. Ele já pode nascer dependente químico, dependendo do que os pais comem, dos que os pais usam como narcóticos. E o pior de todos os elementos é a maledicência. Ele supera a cocaína, a heroína, todo mundo junto. Só uma palavra mal dita, mal colocada, é muito mais potente. Por isso que Emmanuel fala que a mente tem muito mais poder para gerar doenças do que todos os vírus, conhecidos e desconhecidos, que às vezes acusamos eles das doenças. E agora, o superconsciente está aqui
A vontade, como a nossa onipotência, está aqui. O nosso inconsciente está aqui. O consciente está aqui, que é o mundo mental. O subconsciente está aqui. O perispírito e o corpo. Vou separar aqui e deixar só essa configuração por enquanto. Tudo que eu desejar, usando o meu conhecimento, a minha razão na mente, eu tenho uma conexão com o meu superconsciente, com o meu inconsciente, com o meu sub e com o que está acontecendo no perispírito e no corpo. Dependendo da situação, o corpo pode pedir alguma coisa e a mente ser escravizada para atendê-lo. O perispírito, idem. Dependendo do que está acontecendo no perispírito, a mente pode ser escravizada para atender o perispírito e o corpo rejeitar a proposta, porque quem governa o corpo é um elemental recém-humanizado. O ser do corpo, no dizer de Kardec. Quando José Herculano Pires fala, quando encarnamos, nós ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser, o ser do corpo. E nós vamos fazer uma parceria, ele é o nosso médium. Herculano Pires. Nós colocamos no livro, vocês lembram dessa informação. Isso foi numa palestra em 1974 que ele falou isto. Só que o perispírito é um outro ser que não é o nosso próprio ser, que arrebanhamos do meio também, com os seus característicos de vivência desse meio. Porque se o meu corpo morrer agora, o energismo dele vai participar da formação de outros corpos. Se vocês encarnarem agora, o energismo que eu viciei pode estar à disposição de vocês. Se vocês tiverem tendências como eu as tive, elas vão querer ir para vocês. Se não tiverem, por frequência e por leis que nos garante, elas não chegarão até vocês. Porque a cada um conforme o seu padrão moral e a sua proposta de vida. Então, todas as vezes, segundo Joana de Angelis, que eu começar a arquitetura de algo nobre, a cortina que está me separando do consciente do meu inconsciente abre, e o aparente adversário vem à tona, parecendo um obsessor que não é. São as minhas vivências anteriores, ou emoções, sensações, instintos, sentimentos, estados de consciência. Quando eu intenciono mudar também algo no meu comportamento, o subconsciente vai reagir. Porque ali estão os instintos acostumados no mesmismo. E eu estou criando um condicionamento novo, um hábito novo, para formar instintos novos, para colocar no lugar que esses estão, que não querem mudança. Porque se querem mudança, a primeira coisa que eu faço é um plano de carreira para quem está na empresa. Só vai entrar gente nova nas vagas que ficarem abertas. Mas primeiro, eu proponho o faxineiro a estudar para ser copeiro, por exemplo. O copeiro a ser um auxiliar e assim por diante. Agora, quem não aceita, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, todas as vezes que queremos construir algo superior, o superior está na nossa superconsciência. Então, eu vou precisar convencer esse povo que eu quero mudar. E se a mudança inclui eles, se eu não os nego, porque Joana de Angelis narra que não existe nada de inferior ou promíscuo dentro de mim, se eu reconheço que um dia, ou o dia que eu os criei, eu acreditava que aquilo era bom, que aquilo era prazeroso, que aquele hábito era saudável. Então agora eu não posso negar o que eu criei, porque se eu negar, agora a coisa pega pelo meu lado, porque eles estão em conexão com todos os seres que pensam como eles pensam. E se eu não quiser promovê-los, eles chamam todos, agora vem os obsessores. Agora a coisa pega. Porque nós queremos expulsá-los, negá-los e etc. Por isso que a faixa kármica de um médium, ele vai receber o espírito de acordo com o seu padrão. Nós podemos receber um espírito suicida, um espírito que morreu de forma muito violenta, sem sentir nenhum desconforto em nosso psiquismo. Porque eu estou conectando com a frequência vibracional que eu sou. Então, alguém superior pode acolher um inferior, nesse sentido de sentimentos, sem sofrimento. Creio que Jesus não sofre em nos auxiliar.
Só que não perturba-se, porque sabe que não tem nada de errado com a lei. Ele não faz por nós o que nos cabe fazer. Jamais. Agora, a cada um segundo as suas obras. Há médiuns que, quando vão manifestar os chamados espíritos, estão manifestando o seu inconsciente. Só que não sabem. E às vezes ficam décadas e mais décadas manifestando espíritos com o mesmo formato, ou com o mesmo comportamento, chorando, amarrado, querendo agredir, querendo matar, querendo destruir, ou acabar com a sua vida, e tecnicamente acabaria, porque se eles assumirem o consciente, eles detonam o perispírito e o físico, acabam mesmo, porque eles não sabem governar como nós estamos tentando fazer. E quando eu manifesto essas perturbações, de acordo com os comprometimentos, eu trago o elemento que foi prejudicado pela minha pessoa junto, no mesmo pacote. Então eu estou manifestando o meu conteúdo e às vezes milhares de outros juntos numa só expressão. Então vamos repaginar: superconsciência, a maior de todas as potências que é a vontade, ali nós chamamos o reino de Deus em nós, o inconsciente, o consciente, que é o nosso mundo mental, o subconsciente, que é o gerente do perispírito e do corpo e dos seus implementos. Então, o nosso foco aqui, o corpo pede alimento. Se eu não sei que eu posso estar alimentando o meu inconsciente, porque ele é que está perturbando a minha mente, porque eu dei abertura, e o canal para trazer os elementos, por exemplo, ali pode estar a ansiedade, e ela vai convidar-me a tomar sorvete, porque ela gostava quando estava encarnada. Só que sorvete acalma aparentemente a ansiedade, a insegurança, e daqui a pouco ela quer tudo de novo. E quanto mais eu atendo, mais eu vicio os meus veículos. Agora, se eu negar o açúcar e ofertar a docilidade, ela não sabe definir. Ela está sendo atendida com docilidade, ela pediu algo doce, e eu estou ofertando algo dócil. Ela não sabe definir, ela precisa de um acolhimento. Por exemplo, a gente não cria uma capa de gordura para sentir-se protegido. Então, se eu pegar alguém que está com esse trauma e abraçá-lo com ternura, ele vai sentir-se protegido e etc. Então, quando nós temos noção que essas entidades chamadas emoções, sensações, sentimentos, estado de inteligência e etc., que estão em mim, e que o trabalho do médium, o primeiro trabalho, a primeira tarefa, segundo Joana de Ângela, é a sua autoiluminação. É transformar tudo isso em virtudes primeiro, conforme a obra entrega-te a Deus. E antes de alguém falar, mas como fazer isso, ela construiu a própria obra, Ilumina-te, que foi a obra seguinte. Então, se a primeira tarefa do médium é a sua autoiluminação, ela escreveu o manual, Ilumina-te. E antes de alguém perguntar, e agora, o que eu ganho com isso? Rejubila-te em Deus, e na própria obra. Ela escreveu o roteiro. E após a criatura se iluminar, respeitar toda a expressão da vida, do micro ao macro, tratando com o mesmo amor, desde uma gota d'água a um ser humano, agora eu estou pronto para assumir tarefas que a soberba e a vaidade rejeitam. Limpar a casa, por exemplo. E Joana narra, através das tarefas de limpar os banheiros, limpar a casa, receber as pessoas, mantém-se o intercâmbio com os espíritos, através do qual, que nunca cessará esse intercâmbio. As reuniões mediúnicas sim, cessarão, mas o intercâmbio jamais. E a reunião vai ser o que eu estou fazendo. Eu vou receber as inspirações de outros mestres, de outros amigos, e as intuições da minha própria consciência, para orientar quem está chegando, e assim sucessivamente. Está mais ou menos claro a ideia? Então eu estou encarnando algo do meu inconsciente, eu disse,
mas eu encarno algo do meu superconsciente para orientar isto. André Luiz, Missionários da Luz. Na época não teve como ele falar isso. O mínimo que ele falou, o Espírito vai miniaturizando para ficar do tamanho do perispírito do feto. Nós sabemos que são meias verdades, porque a informação veio até antes dele, e mais tarde ele próprio atualiza a sua informação. E Joana de Ângeles também. Então nós trazemos esses rebanhos do inconsciente, formamos o subconsciente, mas encarnamos virtudes para comandar isto. Por isso que ninguém adianta alegar ignorância que está fazendo algo equivocado e achar que está enganando alguém. Ele sabe que está fazendo algo equivocado porque o superconsciente está presente em cada partícula, segundo Joana de Ângeles. Isso está na obra Dias Gloriosos. Então, através do processo que nós chamamos de onipresença, a consciência se faz presente em cada uma das partículas dos seus veículos de expressão. Então, não tem como alegar ignorância. Agora, se eu presto atenção, eu percebo a essência da minha consciência em mim. Agora, para isso, eu preciso saber que ela é onisciente também. Então, está acontecendo exatamente o que eu preciso passar. E nesse sentido, André Luiz, outra vez, por mais asfixiante que seja a situação, meio às pessoas, eu nasci com luzes interiores para me apontar o caminho para sair de qualquer situação. Por mais que as doenças são dilacerantes conforme a obra, ação e reação, eu nasço com todos os antídotos para superar qualquer enfermidade. Depois que eu aprendi isso, tomar remédio para quê? Porque Ramatiz, Sob a Luz do Espiritismo, ele narra que o nosso corpo é sustentado em 90% da massa do corpo, que é formada por vírus, ultravírus, bactérias, vermes e micróbios. Células humanas são 10% da massa, e esses 10% são sustentados pelos 90%. Agora, se são os vírus que me sustentam, como que eu vou agredi-los? E quanto mais tempo, já estou indo para o 23º ano sem medicação de espécie alguma, quanto mais eu fico sem medicação, sem agredi-los, mais eles me obedecem e menos acidentes de percurso eu tenho. Isso é um fato. E com isso, há mais de 30 anos, eu já sabia, por isso que eu não faço exercícios físicos, porque depende da minha alimentação. Se eu não der a alimentação adequada, não será com exercício. E o único exercício, me acompanha na filmagem, baixa a filmadora para você ver. O único exercício que eu faço, quando faço, é isso aqui, 5 minutos por dia. E quem fizer 5 minutos de uma vez só, eu dou um cheque assinado em branco para você descontar quando tiver fundo. Sem colocar as mãos, e eu estou sentado sem sentar. Faça isso 5 minutos, quem precisar de fazer exercícios físicos, você movimenta todos os músculos do teu corpo. Movimenta a tua mente, tudo que existe em você. Depois nós vamos fazer o teste, mas para o final nós vamos, cada um ficar na posição, eu vou ficar, e você vê o quanto isso mexe com toda a anatomia, toda a musculatura do corpo. Mas se eu trago mão de obra especializada na alimentação, que não é só o que comemos, é o que lemos, é o que ouvimos, é o que pensamos, é o que sentimos, é o que fazemos, tudo é alimento. Alimentos são mão de obra, são seres especializados que entram no meu psiquismo. Agora, se eu quero determinar o tecido, como alguém pergunta, mas como fazer, o que fazer para ter a pele? Chegar aos 60 anos, que eu faço agora, dia 8 do mês de novembro, alegria de viver, respeito à vida. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu estaria com certeza com um rostinho de 30 anos. Garanto a vocês, porque o indiano que tem 90 e poucos anos, que não come nada, desde os 11 anos de idade, o corpo dele tem 40 e poucos. O cérebro dele tem 25 anos. A ciência acadêmica comprovou isso.
Então, quanto menos comemos e mais qualificação nesses elementos, mais vida teremos, fisicamente falando. Isso é o mestre, o doutor Deepak Chopra, que agora está psicografando. Mas eu não vou falar aqui ainda, eu vou ter o livro nas mãos primeiro, senão alguém vai me crucificar de novo. Falo só para os amigos no íntimo, porque alguém me confidenciou, comprou os livros, eu quero ver lá se... Às vezes a pessoa está pegando uma peça, né, que eu já caí em algumas. Entender um pouco até agora. Então nós vamos agora com perguntas e respostas dentro dessa pauta aqui. Não vamos sair dessa, no processo encarnatório. Então eu estou com dificuldade X na minha vida e eu tenho o mundo mental. Como ele funciona? De acordo com a minha inteligência. É a inteligência que comanda a mente. Pensamentos são capacidades criativas a ser colocadas em ação. Não é eles que definem. Agora, eu só tenho o poder imaginativo mediante o conhecimento que eu tenho daquilo que eu vou construir. Então, eu tenho a inteligência, conforme Kardec na obra A Gênese, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir o seu corpo aprimorado. Deus fornece apenas a matéria-prima. Então, de acordo com a inteligência, eu comando a mente e decido pensar no que pensar. É André Luiz. O pensamento, capacidade criativa, a inteligência dá o roteiro, a imaginação dá forma ao pensamento, porque é com o meu poder imaginativo é que eu vou dar forma àquilo que eu estou pensando. O sentimento que está sendo colocado em pauta é que vai dar vida, que vai qualificar o que eu estou pensando, para transformar o que eu estou pensando em leis, que são os hormônios, para aprimorar o meu universo perispiritual e físico, ou em forças vitais para reconstruir os tecidos, se for o caso. No processo da autocura, por exemplo. Então, tudo que eu estou pensando e sentindo, segundo a minha inteligência, a minha proposta, eu estou criando duas coisas, basicamente, no meu mundo. Ou eu estou criando novas leis, que são os hormônios, mediante o que pretendo, ou forças vitalizadoras. Antes de estudar isso, Kardec estudou homeopatia. Ele queria entender o processo da cura instantânea. E na homeopatia ele percebeu dois seres, um vibracional, um fluido que tinha o poder de repulsar um fluido. Então, um bom fluido repulsando um mau fluido, quer dizer, repulsou a causa. E a parte mais densa da homeopatia, que nós escolhemos nos vegetais, nos minerais, tinha a condição também de reconstruir tecidos. Então, a essência mãe dos vegetais, até dos minerais, o elemento com a capacidade, segundo a moral do terapeuta, para repulsar os maus fluidos, os maus espíritos. E, ao mesmo tempo, o energismo mais denso, reconstrução dos tecidos. Só que ele percebeu que tudo isso estava dentro da gente. E mais tarde ele coloca, no perispírito temos a fonte permanente dessas energias, para reconstruir o corpo físico e expulsar os maus espíritos. Está lá e está no Livro dos Médiuns também, na Revista Espírita. Então, a partir dessa pauta, hoje vamos ficar mais ou menos por aqui. Então, no primeiro bloco fizemos a proposta, entendendo mais essa pauta aqui. Amanhã nós podemos mergulhar nos sistemas, até onde vocês determinarem, nos órgãos, como reconstruir um órgão, porque Camille Flammarion fala isso na sua obra. Em certas situações, basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, o professor Hugo Filártica do Nascimento, que ajudou a fundar a Universidade Federal de Campo Grande, que foi professor de medicina durante 45 anos, nunca foi médico, é um cirurgião dentista com mais de 30 cursos, né, na parte acadêmica, de anatomia, fisiologia, biologia, embriogenia, etc. Todas as terapêuticas alternativas que ele conhece, ele fez os cursos. Então ele fala que se eu não sei como funciona uma célula dos meus tecidos
musculares, como que eu vou falar para ela, faça isso ou faça aquilo? Se eu não sei qual tipo de alimento, eu quero a expansão dos músculos e não sei que batata doce tem especialistas que nos ajudam a expandir a musculatura. Que a cenoura tem especialistas para nos ajudar a reconstruir o campo visual, o sistema visual. E assim como o kiwi. O feijão, uma belezura para os rins, mas a beterraba parece com o nosso coraçãozinho. Então, cada alimento parece com um órgão. Se você souber disso, você vai ajudar o seu cérebro comendo nozes ou grão de bico, sem excesso. Ambos parecem com o nosso cérebro. Então, quando eu tenho consciência, eu vou trazer para o meu corpo mão de obra especializada mediante o que eu pretendo. Agora, trazer alimentos após certas circunstâncias, eu cozinho um legume e vou comê-lo amanhã? Para quê? Para adoecer o meu corpo? Eu aprendi a comer tudo quente. Pode tirar fervendo da panela e eu não sopro. Às vezes eu pego, faço como se estivesse soprando para ver o calor, porque rebate, e eu percebo. Você viu lá o chá, eu deixo o povo lá, eu estou em conexão, a hora que atinge a temperatura, e como fazer isso? Eu encho a boca de saliva, só de você olhar para o chá, sua boca enche de saliva, não enche? Você põe um golinho pequenino, mistura na saliva que está ali, ele esfria com a porção de saliva. E as salivas são enzimas, são seres que eu criei para orientar o alimento. Elas abraçam o povo e levam na direção. Agora, quando não sabemos fazer isso, tem alguns artifícios. Eu posso pegar o prato de comida e colocar no congelador. Não estraga a geladeira, porque a geladeira não cria gelo. Ela tira o excesso de calor e o que sobra é o frio. Não vai perturbar o alimento, porque vai desacelerar e rapidamente pode dar uma amenizada. Agora, não deixe o alimento ali esperando por vocês meia hora para esfriar. Vamos deixar o bolo esfriar. Você, porque se quer me servir o bolo, me sirva agora, porque daqui meia hora tem 50% menos de mão de obra especializada nesse bolo. Pão de queijo, é na hora. Tirou, bateu, valeu. A gente pode comer, né, Dona Rosa, por desencargo de consciência, porque nós assumimos o compromisso com o povo, e eu falo para aqueles que ficaram lá, eu falo, quem quiser, passa para cá agora, porque amanhã eu sei que vocês não vão estar aí e perder a oportunidade. Então eu não vou triturá-lo, mas o energia do que está aí chega para cá, e eles vieram, foram obedientes. Né? Eu gostaria que quem fosse perguntar a partir de agora, viesse aqui para que os nossos amigos, tanto da TV Web Despertar da Consciência, quanto da Rádio Web Portal da Luz, pudesse também nos ver. Inclusive, Luiz, você vai precisar vir aqui, porque a Neuza Marques quer conhecer você. Então, ontem ela falou, mas qual que foi o menino que fez o encerramento ontem? Como que ele chama? O bioquímico? Roberto? Álvaro. Alva. Então, ontem, Neuza, era o Roberto Alva. O Luiz, daqui a pouco, ele vai vir aqui na frente para você poder visualizar. Quem vai ser o primeiro? Não pergunte todo mundo de uma vez. E quem vir aqui na frente, tiver a coragem de vir aqui na frente, depois tem um cachê. Eu não sei se vai ser em forma de lanchinho, né? Pode ser um abraço, pode ser uma água magnetizada. Pode vir, chega para cá. Fica aqui assim. Fica aqui, ó. Vem para cá. Isso. Agora vira para lá. Então, eu sou diabético, hipertenso, quer dizer, fui diabético, fui hipertenso, estou conseguindo controlar a diabetes por alimentação. Há uns 4 anos não sei o que é açúcar, nada doce, e estou me controlando na alimentação e não estou necessitando tomar remédios, nada disso. Então, eu acho que a alimentação realmente é o nosso remédio. É só saber controlar a alimentação. E a outra pergunta é o seguinte, qual seria melhor, o alimento vegano ou carnívoro? Qual é a diferença? O que eu deveria consumir para que eu consiga controlar mais a diabetes? Seria a parte vegana? Que até tem uns parentes de São Paulo, tem um restaurante vegano,
Eu comi alguma coisa vegana, e não é ruim não, tem coisas boas lá que eles fazem, mas não é tudo. Eu sou carnívoro, né? E gostaria que você falasse alguma coisa sobre essas duas alimentações. Quer falar seu nome para os teleouvintes? Hildebrando, pessoalmente. Hildebrando. Então vamos lá. Você viu uma criança, um adolescente, já trabalhando o diabetes, a hipertensão, através da reeducação alimentar. O pai da medicina, Hipócrates, já dizia-nos que seu alimento seja seu medicamento. Para alguns, que seu alimento seja o seu único medicamento. E hoje sabemos que não é o que entra pela boca. Eu estive vegano durante 6 anos. E alguns processos, no meu caso, de manifestações cancerígenas por conta da alimentação. Porque eu já tinha estudado com Camilo Flammarion que jamais a gordura vegetal tem a expertise da gordura animal. Isso é um fato. E o meu corpo é animal. Na época eu estava vegano, mas comportando um pouquinho pior do que alguém vegetariano que dizimou parte da humanidade. E tinha alguém carnívoro em Uberaba salvando parte da humanidade. Falei, eu vou ficar por aqui com esse carnívoro, porque não é o que entra pela boca, é o que sai. E eu não conheço ainda, se alguém descobrir o salto quântico de um mineral que deseja ser animal e o único caminho que ele tem é ser alimento do vegetal. Não tem outro. Ele vai servir o vegetal, promover os minerais ficar para trás para construir a consciência animal. Essa é a lei que eu conheço. Jamais o vegetal chegará no reino humano, pré-humano, melhor dizendo, sem passar pelo animal, sendo alimento do animal. Jamais o pré-humano, melhor, o animal chegará ao reino humano sem passar pelo reino pré-humano como alimento, e assim sucessivamente. Hoje, se vocês observarem os chamados buracos negros, eles sugam, às vezes, uma galáxia menor no café da manhã. Ele é vegano porque é um ser. Então, não é o que entra pela boca. O que temos que prestar atenção, porque isso foi Chico, com a doutora Marlene Nobre, e me parece com a Ana Jaici também. Elas, pelo modismo, vegano ou vegetariano, porque são modismo, porque eu não conheço até hoje nenhum vegano consciente, nenhum vegetariano também. Se alguém me apresentar, eu mudo a minha tese. E eu vou falar o porquê disso. E após a reunião com Chico Xavier, Emmanuel falou, agora leva as meninas para a churrascaria. A hora que falou, elas saltaram da cadeira, nós somos isso. O Emmanuel está falando que o corpo de vocês está morrendo. Então, vocês precisam trazer o alimento adequado. A doutora Mayra, que nos autoriza a falar isso, o corpo dela estava morrendo. Vegana, ou vegetariana, para ser mais exato, 6 anos. Só que o corpo começou a enfraquecer. E eu falei para ela, o seu corpo não tem mão de obra especializada, ele tem a quantidade de funcionários extraídos do minério, dos vegetais, mas não tem a qualificação. Então volte a comer pelo menos frutos do mar ontem. Ela resistiu, mas como ela é muito obediente, estuda o livro Despertar da Consciência, e o espiritismo que ela conhece foi a partir da obra, aí ela se rendeu. Eu falei, se não der certo, eu mudo a minha tese. E a essa altura ela tinha uma simples gripe e gastava de 15 a 20 dias com medicação para sair de uma gripe, coisa simples. Eu falei, vai levar de 15 a 30 dias para a mão de obra estar mais ou menos atualizada dentro do seu corpo. E hoje, um pouco mais de 30 dias após, a mesma gripe ela sai com 3, 4 dias, basicamente sem medicação, porque agora tem mão de obra qualificada. E aquele ânimo retornou, porque agora tem. E o curioso é que você faz o exame de sangue e não dá. Mostra quantidade, mas não mostra qualificação. Creio que a ciência para o futuro vai aprender. Então vamos no processo que você disse de hipertensão
ou o diabetes que você corrigiu rapidinho. Então, quando você ficava impetuoso, prepotente, amargo, ríspido, você disparava a adrenalina, o cortisol na sua corrente sanguínea, criava essas leis, esses hormônios, que enrijeciam a parede das artérias, com isso diminuindo o calibre, já criando a hipertensão. E diminuindo a cada vez mais essa falta de circulação e o excesso de açúcar, porque paralisou as ilhotas de Langerhans, responsáveis pela criação, através das células alfas, o glucagon, e através das células betas, a insulina, para metabolizar o açúcar. Quando em excesso, aparece o hormônio insulina, repatriando o excesso para os músculos, armazenando também no fígado, e uma quantidade menor nos rins e em outros tecidos. E quando há escassez durante um jejum, por exemplo, que agora falta, porque você está num processo de hipoglicemia, agora o glucagon, outro hormônio, vai lá e arrebanha esses elementos e transforma eles em glicose outra vez, trazendo para o sangue. Então, com a docilidade, com a alegria, com o que você está se esforçando, você equilibrou, porque nós necessitamos de adrenalina, necessitamos também do cortisol, mas em quantidades menores, não em excesso. Por isso você está com um processo de reeducação e não importa, porque a ciência acadêmica provou na atualidade que a insulina, ou melhor, o diabetes não nasce do excesso de açúcar, mas de gorduras saturadas, das gorduras trans, etc. Então o foco é esse. Então coma gordura de boa qualidade. Agora, comer carne sem gordura não vai adiantar praticamente nada. A gordura é riquíssima e na dose exata. E mastigue carne no mínimo de 30 a 80 vezes. E saiba o que está fazendo. No mínimo. Caldinho. E se comer só carne, ela vai ficar no corpo de vocês até 3 dias, segundo a doutora Mayra. No intestino. E vai apodrecer sem ser assimilada. Agora, se come carne com fibras, e não adianta trazer excesso de fibra, porque ela vai levar o povo embora e não vai dar tempo de assimilação. Excesso de fibra também não resolve. Então, tudo na dose exata. Trouxe fibras, menos de 24 horas, o processo digestivo acontece. Mas eu preciso estar presente e consciente, que não é o boi que vai nutrir o corpo, é um bife bem digerido, se eu souber o que eu estou fazendo. Chegue para cá. Agora, quem quiser continuar sendo vegano, vegetariano, pode ser. Só que o dirigente da maior federativa que eu conheço no país, na época, foi jantar conosco, vegetariano há 45 anos na época, deixou a metade do macarrão no prato, a metade do suco de uva integral no copo, e isso não é atitude vegetariana, porque ali tem vidas que morreram para nada. A atitude vegetariana é respeitar os seus semelhantes. Ele visa o aproveitamento total, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. Principalmente não falam da vida alheia, os verdadeiros vegetarianos. Boa tarde, meu nome é Ana Júlia, e eu gostaria, pensando no contexto de autocura, certo? E do inconsciente com o consciente. E na ideia de que o inconsciente para os médiuns e para os não médiuns, né, dependendo do grau de mediunidade, penso, pelo que eu entendi, a nossa luta constante com o nosso inconsciente. Como a gente pode organizar essa autocura e a ciência terrena, a exemplo, a psicanálise com Freud, Lacan, e alguns exemplos, no sentido de que é uma ciência que pode nos ajudar para os médiuns, ou nós precisamos buscar isso dentro de nós mesmos, esta autocura? Obrigado. É o seminário do ano que vem. Sim. E ela captou, obrigado, né? Querida. Muito boa. Para iniciante. Para iniciante, eu, né, por isso que... Estou engatinhando. Só o corpo que é iniciante. Ou a alma, né? Espírito antigo e sábio. Então, vejamos, com bastante serenidade, essa proposta.
a causa das enfermidades normalmente estão no inconsciente. A causa. O efeito está no corpo. Então, quando falamos de psicologia, estamos falando de algo que estuda a alma. E a psicanálise faz uma análise psíquica da alma, quer dizer, algo que aprofunda um tanto mais. Agora, tanto a psicologia quanto a psicanálise, às vezes, não chega no cerne da situação. Então, quando os espíritas estudam de fato, e vários autores espirituais narram com segurança, todo espírita afeito ao estudo, à sua transformação moral, é por si mesmo um psicólogo, um psicanalista. Porque ele sabe fazer uma análise psíquica de sua alma e sabe estudar a sua psique, que é a própria alma. Quando ele faz isso, ele não precisa de ir para os consultórios, nem de psicólogos, nem de psicanalistas, porque a maioria dos psicólogos que eu conheço quer deixar você na dependência da terapêutica dele. E alguns psicanalistas que eu conheço, a mesma coisa. Raros são os psicanalistas, psicólogos, médicos ou outra terapêutica que querem libertar ou ajudar o paciente a curar-se. A maioria quer fazer a manutenção da doença, principalmente aqueles médios e médicos, porque eu falei isso lembrando de um médium e médico de verdade, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, que quando está operando, ele com a sua vidência, ele consegue enxergar o interior dos músculos, das células, etc. Então, médium médico. Então, ele tem consciência do que faz e não faz por dinheiro, faz por amor o que faz. Outro dia até foi homenageado na Câmara Federal, lá em Brasília, pelos bons serviços prestados. Provar que os espíritos existem, por exemplo. Coisa simples. Provar para a ciência acadêmica que os espíritos existem. Então, nesse processo de autocura, a primeira coisa que eu vou pensar: para que eu quero sarar? Joana de Anjos. A primeira situação. Então, baseado no que eu quero fazer da minha mente, do meu perispírito, do meu corpo, eu vou fazer a minha pauta de trabalho. Quanto mais sincero eu estou sendo, quanto mais honesto eu estou sendo comigo mesmo, então é sinceridade, honestidade, humildade, fidelidade. O que é isto? Honestidade, eu vou fazer um autoexame. Nós chamamos de psicanálise, ou análise psíquica da minha realidade. E eu estou sendo honesto comigo, do que eu estou conseguindo enxergar, eu reconheço a minha ignorância através da minha humildade. E uso de sinceridade, que eu quero colocar a mão na massa para construir a nova realidade. E depois de fidelidade com os recursos que a minha consciência me fornecer e com a natureza e com outros seres também. Então, quanto mais nobre as minhas ideias, Joana de Ângeles, ideias enobrecedoras, porque eu estou em conexão com o superconsciente, planos de futuras ações benéficas. Ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que são as virtudes que vão expressar-se como novas leis hormonais ou como forças vitalizadoras. E a conexão que fazemos com outros seres, porque não tem como pensar sem interagir com os fluidos, com a matéria mental e etc. E ela narra que esse energismo tem a capacidade de reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los com as leis e com a vitalidade e aumentar a produtividade. O indivíduo deve fazer o quê? Concentrar-se numa visão saudável. O que é essa visão saudável? A saúde física, psíquica, emocional, moral e espiritual. De modo que a partir de agora eu vou pensar na verdade que eu acredito, sentir o que eu estou pensando, falar o que eu estou sentindo e viver o que eu estou falando. Eu vou me projetar no tempo, ver-me daqui a pouco em condições de equilíbrio. Vou me ver recuperado. E agora o segredinho que eu disse no início. Assumindo as responsabilidades que eu queria sarar para aquilo, ou desenvolvendo as atividades que eu pretendia concretizar. Isso já começa uma pauta e de modo fantástico a gente consegue.
No meu caso, a pauta moral é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Pauta moral, psíquica e física, melhor dizendo. E como eu quero trabalhar alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhores? O que eu quero ofertar para a vida e para a minha própria consciência? Algo que consola e ao mesmo tempo que esclarece e que motiva o outro para a sua libertação. Ou seja, forças vitalizadoras que aliviam a dor do semelhante e forças morais através dos exemplos para apontar caminhos. Mais ou menos assim. Tá? Obrigado. Chegue para cá. Boa tarde, eu sou JR, estou aqui no MEFA desde 2010. Meu irmão, eu já fiz algumas perguntas, né, em outras oportunidades, e eu vou voltar talvez no mesmo tema. A gente vê você, né, com essa grandiosidade de pensamento, e a forma como você lida realmente, né, com o pensar, e com esse comando, né, que você consegue fazer, né, à sua volta, com essas energias. E a gente normalmente tem uma dificuldade imensa, né, de comandar uma simples coisa da vida da gente. E muitas vezes, acho que a maior dificuldade nossa, né, como ser humano, é que a gente não consegue realmente comandar ou controlar. Não sei a Adriana aqui, que estuda muito, né, mas a gente não tem essa capacidade muitas vezes. Eu tenho me perguntado, né, e tenho várias vezes trazido isso, como a gente realmente fazer para conseguir, a gente ouve, vê você fazer, mas como a gente introspectar isso? Quer dizer, como eu posso comandar de fato? Eu já tentei, não consigo, sou muito frágil, tenho dificuldades imensas, e não, a gente, na primeira dificuldade, a gente tomba, né? E você consegue extrair isso lá, né, do seu interior, você traz isso lá de cima, mas que lição, de que forma a gente poderia reforçar isso na gente, ouvindo tudo isso que você falou, meu irmão? Obrigado. Obrigado. Esse é o seminário já de 2021. Vontade, querer. Então veja como é simples para começarmos. Vou começar com Joana de Ângeles. As boas leituras que eu estou fazendo com o meu corpo físico, como o meu perispírito, usando até o meu subconsciente e o meu consciente, elas enriquecem a minha mente, acalmam o coração no plano menor é o que nós chamamos de inconsciente, acalma as emoções, melhor dizendo, não é o coração, e estimula o progresso está ali, a vasta rede de progresso. Então, uma simples leitura enriquece a mente, que é o consciente, acalma o inconsciente e, ao mesmo tempo, estimula o superconsciente. Então, vamos fazer o exercício agora. Quando vocês começarem a inspirar, quantas vidas estão vindo mediante a proposta de vocês? Quando eu estou inspirando, mediante a minha proposta de vida, eu estou trazendo elementos qualificados de acordo com essa proposta. E se eu estou inspirando e encarnando a alegria que vai abrir os espaços psíquicos e físicos para que esse energismo entre no meu mundo, é como se eu abrisse as portas da minha empresa para funcionários que querem abraçar a minha causa e, ao mesmo tempo, para dispensar aqueles que não querem coisa alguma. Então, quem comigo não se ajunta, espalha, foi Jesus. Então, conforme eu vou inspirando, mentalizando e assimilando desses elementos e qualificando com os valores que pretendo, a alegria abrindo os espaços, a esperança trazendo os recursos, a gratidão executando a pauta, eu vou fortalecendo o meu próprio psiquismo. Se eu criar um hábito de fazer a respiração, o relaxamento, a concentração, para que eu possa aprender a meditação, porque com a respiração, basicamente, eu vou pacificar o mundo fisiopsíquico. Com a respiração eu faço isto.
Com o que nós chamamos de relaxamento, eu vou abrindo espaços, porque eu vou ordenando que o corpo relaxe, que a mente relaxe, que o emocional se acalme, e vou aumentando as possibilidades. E agora eu vou concentrar a minha ação naquilo que pretendo. E após pacificar da mente ao físico, agora meditar é deixar o mundo mental para trás e viajar com os sentimentos que possuo para conversar com a minha consciência. Todos os dias, se criarmos o hábito da oração, sabendo que orar é iluminar-se de dentro para fora, eu estou fazendo uma conexão com a minha alma e lembrar pelo menos de Emmanuel. Deus cria a criatura e na criatura o poder de criar. E o sentimento cria a realidade nova, segundo Emmanuel. Edifica a realidade que foi criada, alimenta a situação que foi edificada e ilumina. Então, todo o tempo eu estaria imaginando, trazendo a paciência, a docilidade, a compaixão e o ser que eu quero me tornar. Mais seguro, mais sereno, mais saudável e mais feliz é a minha pauta. Se quem quiser plagiar, copiar, fique à vontade. Só que quando eu apresentei isso com honestidade, eu fui honesto com a minha consciência. Falei, é o que eu pretendo, é o que eu estou enxergando, e fui humilde, reconhecendo a minha ignorância. Fui sincero quando pedi capacitação e não coisas prontas. E fui fiel na aplicação. Eu comecei a encarnar a serenidade, a mansuetude, a harmonia, gerando saúde, e ao mesmo tempo a felicidade, que é um estado de consciência tranquila. Então não é difícil. Agora eu preciso estabelecer uma pauta. Joana de Ângeles. O psiquismo divino, que é a primeira bonequinha aqui, flui através de nós. Ele nos nutre e nos sustenta, porque ao mesmo tempo é uma vitalidade e uma lei. De nós ou de mim depende eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. O tempo todo esse psiquismo divino está fluindo através de nós, centro coronário, traz para o centro frontal, laríngeo, e abastece todo o ser. E se faltar a energia Kundalini, traz da natureza a mão de obra especializada de acordo com o meio em que me encontro. Agora o que precisamos é projeto e fidelidade na aplicação. Agora a persistência, eu preciso encarnar a perseverança, a paciência. Quando Confúcio afirmou, a humildade é o alicerce essencial de todas as virtudes. E a humildade é quando eu reconheço a própria ignorância. Pelo menos. E sábio é quem reconhece a própria ignorância. E depois dessa humildade, Francis Bacon, ou para os íntimos, Saint-Germain, a consciência é a estrutura das virtudes. Então eu fiz um projeto estrutural para a minha virtude com o meu estado de consciência. Agora a paciência vai construí-la. A humildade, o alicerce, a consciência, a estrutura, e a paciência, a construtora. E quando nós falamos de paciência, a ciência da paz ou a tranquilidade interior. Então, se eu quero trazer isso para a minha mente, para a minha vida, eu vou trazer tranquilidade interior. Quando eu falo de serenidade, eu estou encarnando algo que diante dos tormentos, das perturbações, ninguém me perturba, eu estou sereno, como se eu estivesse acima das perturbações. Eu estou em paz com a minha consciência, estou sereno. Então, conforme nós vamos elegendo essa pauta e exercitando, só que não é só na hora da oração, da meditação, da visualização, desse autoexame, é na hora que eu estou comendo, é na hora que eu estou vestindo, é na hora que eu estou trabalhando. Em tudo eu preciso estar presente. O estado de presença inteiro na situação é o que faz a diferença no acelerar o processo. Veja, Joana de Ângeles, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo.
Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes. Agora imagina você fazendo um esforço bem direcionado e alguém chegando com 100 a mais, de ser o que você antes apenas conhecia. Bom, vamos encerrar. Quer fazer alguma pergunta? Tem um internauta, Luiz. Venham conhecer o Luiz Fique agora domingo. atenta, Neuza Marques e os demais, para a gente conhecer o anjo. Olá, boa tarde. Luiz Domingues. Um abraço para a Pâmela, que a gente está o tempo todo trocando informações aqui. E também para Neuza, né? Neuza Marques. Neuza. Então tá, um abração para vocês. Eu tenho pergunta dos internautas. Vamos lá. Georgette Fiquene, da Paraíba. É um comentário. Impressionante o conhecimento sobre o universo. Gratidão pela oportunidade de poder agregar conhecimento muito além do que imaginava. É uma médica lá na Paraíba, que ela tem 75 anos, e somente há 5 é que começou a estudar a doutrina espírita, mas está bem avançada, muito mais do que muitos que estão há 30, 40 anos. Está bem encaminhada ela. E só lembrando que nós vamos estar em João Pessoa, 18, 19 e 20 de setembro de 2020. De repente será uma honra poder abraçá-la. Maravilha, ela quer mesmo, até deixou aqui recado depois. Sebastião Costa. Abraço para o amigo Sebastião Camargo. No caso de um acidente, fraturei meu olho com fraturei meu olho com um pedaço de madeira. Como devo proceder para restaurar a minha visão? A primeira coisa, meu xará, nós vamos fazer uma conexão nós dois agora. É ter um projeto do que você quer fazer com os seus olhos. Porque não é só esse, porque a deficiência de um pode complicar o outro. No meu caso, com quase 5 graus de deficiência, eu intencionei não ver apenas a embalagem das coisas e das pessoas, mas sim a essência, o que estava além da embalagem. Então, quanto mais nobre for o seu projeto de ver, ou melhor, desenvolver os olhos de ver, ouvidos de ouvir, e quanto mais conhecimento você tiver da estrutura do próprio olho, e tem aí um anjo que encarnou na Terra com o nome de Tatiana Gebrael, que nos ensina a curar os olhos sem cirurgias, embora sendo médica, estudou para isso. Mas ela não quer ganhar seu dinheiro fazendo cirurgia de catarata ou qualquer coisa, ela te ensina a curar a catarata sem cirurgia, curar o glaucoma, o estigmatismo e etc. Então, procure lá no Mestre Google, lá no YouTube, as aulas ela vai te ajudar fantasticamente, mas diante de todo o conhecimento dela, o que ela foca mais é a visualização. Então você vai visualizar os seus olhos sendo reconstruídos, e não esqueça que o computador de bordo da visão está nesta região aqui. E normalmente o lado direito comanda o olho esquerdo. O lado esquerdo comanda o olho direito, como se fizesse um X. Então, ao mesmo tempo, você vai criando na mente o porquê a reconstrução, agradecendo a Deus pelo acidente. Porque isso não foi por acaso. Deus é onisciente, Ele sabia. É onipresente, Ele estava na cena. E é onipotente, Ele poderia ter mudado. Então, se você precisou dessa pauta para rever conceitos, reveja-os, eduque os olhos e vamos usá-los para o amor, para a paz, para o equilíbrio. Conforme você vai visualizando a reconstrução dos tecidos, vai processando, conforme você vai trazendo para dentro do seu corpo, no caso seu, o kiwi e a cenoura, mastigado crus. Kiwi é cru mesmo, mas a cenoura, às vezes a gente quer ralar, quer colocar vinagre, quer colocar limão, in natura. De preferência aquela que você plantar no seu vasozinho, no seu quintal, que você vai colher na hora e fazer como a gente fazia na roça, já limpava na calça e já
mastigando de 30 a 60 vezes cada pedacinho, pequenos pedacinhos, e direcionando o energismo. Ao mesmo tempo você está mastigando e visualizando a reconstrução dos tecidos e se vendo usando os olhos de maneira benéfica. Não tem como não dar certo. Você pode reconstruir um órgão com a mentalização, que é o caso do Camille Flammarion e o caso que nós fazemos no próprio corpo. Muito obrigado. Emendando esta pergunta, Luci Rodrigues Galdino comentou: também tenho muita dor nos olhos com alergias. Você está querendo me complicar, né? Vejo a obra, vejo Deus. Então, alergias, dificuldades de relacionamento. O que é que você está reprovando quando você olha para algo, para alguém ou para si mesmo? Porque alergia é dificuldade de relacionamento com algo, com alguém ou consigo mesmo. Como você está olhando para você? Você é Deus, ou no mínimo uma expressão de Deus ou um deusinho. E a criatura, seja ela qual for que está à sua volta, também o é. Então olhe para a vida, para todas as suas expressões, como se estivesse olhando para o próprio Deus, porque é Ele próprio. O seu processo de onipresença, onisciência, através das formas e da vida chegando até você. Então comece a olhar-se, perdoar-se, porque você é muito enérgico, às vezes consigo, muito exigente. Seja mais dócil, mais paciencioso contigo, mais amoroso, mais terno contigo, você vendo que após esse alto amor, você vai amar as coisas, vai ter mais facilidade de relacionar com algo que seu corpo rejeita como se fosse intolerância, ou mais tolerante, sem ser conivente, com seu vizinho, com seu colega, com seus amigos. Um grande abraço, estamos torcendo e vibrando por ti. A última. Maria Aparecida. Estamos em plena transição planetária e no mundo de regeneração não haverá mais matança, graças a Deus. Tenho muita compaixão com o sofrimento que passam nossos irmãos menores em evolução. Desculpe. Obrigado, eu compreendo você. Já estive, com todo respeito, na sua pele uns anos atrás. Mas te venderam uma informação equivocada. A lei de destruição é a 5ª lei das 9 leis morais do Evangelho, ou melhor, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele desmembra, mas que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos. E até onde me consta, segundo essa lei, tudo morre para renascer, para se renovar. Então, regeneração significa morte e renascimento. Regenerar. Então, não se engane. E eu já estou no mundo de regeneração e no meu corpo, às vezes, num segundo, antes morria 600 trilhões de células. E, às vezes, agora morre 1 trilhão no mesmo segundo, dependendo da minha pauta. Se deprimente ou enobrecedora. Então, os irmãos menores vão continuar morrendo, porque a cadeia alimentar é uma lei da natureza. Agora, como fazemos isso é outra coisa, porque você come, e dependendo de como você faz o seu alimento, você dizima as vidas incontáveis só com o tempero que você come, que você põe nos seus alimentos, porque você não come tudo sem tempero, que o ideal seria, mas você ainda usa. E aqui estão nos mostrando que muitas coisas você ainda deixa estragar daquilo que você comprou, e são seres vivos. Hoje a água, segundo a ciência, é considerada um ser vivo, isso é a ciência acadêmica. Está lá no Instituto Aeroespacial de Stuttgart, na Alemanha, a prova viva que a água é um ser vivo. Mas antes da ciência acadêmica, Camille Flammarion já sabia que numa gota d'água existem seres com 1/1000 de milímetros. Seriam esses os que você está falando? Eles já têm músculos, já têm nervos, instrumento de nutrição, de locomoção e de percepção, e na força e na velocidade, com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço nos abismos de uma gota d'água.
Se você estiver falando desses, você não vai poder tomar água. Aí você vai ter que ser igual o indiano que não toma água. Mas você vai respirar. E a estrutura do ar é imantado de água. E o que compõe o ar é a estrutura da luz. E luz é vida. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Então a vida para nascer morre e para viver mata. Não vá nos modismos. Tenha piedade, sim, dos animais. Mas você às vezes é muito impiedosa com os seres humanos. Veja lá. Não faça isso porque você vai se complicar. E não seja tão durona que talvez você se pega muito exigente com as suas próprias atitudes. Então, ame incondicionalmente os seus semelhantes sem ser conivente com os desequilíbrios dos outros. Coma o suficiente, o necessário para a sua saúde. Agora, saiba que tudo que você está comendo, seja em qual nível for, vidas estão morrendo para dar vida à sua vida. Um grande abraço, muita paz, muito obrigado a todos. Até amanhã, pessoal. Luz divina, né, para todos. Terminamos em cima. Né? Temos 5 minutinhos para fazer uma visualização rápida. Vamos fazer uma visualização, terminar com a visualização, então, é a nossa prece, tá? E amanhã, 8h30, iniciamos a segunda parte do seminário. Você, internauta, que está aí conectado conosco, amigos ouvintes da Rádio Web Portal da Luz, estamos todos unidos amanhã, a partir das 8h30. Mas vamos fazer a visualização. Então, cada porção de ar que estamos inspirando é um número incontável de vidas menores que estão se achegando. Cada pensamento interage com outros pensamentos, com a matéria mental, e vidas incontáveis dão forma aos nossos pensamentos. Cada sentimento interage com outros sentimentos de frequência semelhante, e incorporando outros sentimentos, e juntos enriquecemos a estrutura dos pensamentos e a construção das palavras como roupagens com as quais vestiremos os pensamentos, ideias, planos para executarmos em nossas ações. Então, inspirem, pensem, sintam, vejam-se tais como gostariam de ser ou tornar-se. Cada vez mais lúcidos, mais conscientes e, ao mesmo tempo, serenos, saudáveis, felizes. Esta é a nossa proposta. Estamos aqui para sermos felizes. A liberdade é filha da responsabilidade e mãe da felicidade. O dever é a lei da vida. Ele reflete na prática todas as virtudes. A alma em si só se nutre de amor, e o amor como matéria-prima do cosmos é também a alma da vida. Que Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem, nos fortaleça com as inspirações e a nossa consciência com as intuições, para que possamos sermos o que pensamos, falar e confirmar com as nossas atitudes aquilo que de bom e de belo acreditamos, para o nosso e para o bem de todos, porque o bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz, e o bem supremo é a lei eterna. Muita paz. Muito obrigado a todos.